Boa noite. Nossa quinta e última pregação sobre Josias. Temos toda a vida dele, que não é muito grande o material, mas bíblico, mas muito significativo e muito cheio de coisas boas para aprendermos. Pulei apenas a parte da Páscoa, que ele restaurou a Páscoa e os detalhes de tudo que ele fez ali, mas eu não vou tratar e vou direto, então, para o final da vida dele. E é uma história interessante, trágica, mas, como sempre, rica. Eu coloquei o título da pregação: Se necessário, Deus disciplina até os mais fiéis. É uma história curiosa, os papéis parecem invertidos. São dois personagens principais que vão aparecer aqui. Como pequeno pano de fundo, a data é em torno de 609, 610 a.C., 4 anos antes de Nabucodonosor iniciar a invasão de Judá. E 23 anos antes da destruição final de Jerusalém, em 586, pelo mesmo Nabucodonosor. A Síria era o poder dominante e a Babilônia no pé, ali, crescendo e ameaçando a Síria, já pertinho da mudança de poder entre a Síria e Babilônia. Há indícios, não é completamente certo, de que Josias teria sido um aliado da Babilônia. Seja como for, os assírios, que estavam usando como capital a cidade de Carquemes, nas histórias aí dos colégios, o nome Carquemes é bem... com certeza foi estudado, não sei se é bem lembrado, mas foi a guerra entre Egito e Assíria, Egito e Babilônia, e o Egito quis entrar lá, e entrou. Ele interferiu, não se deu bem, mas quis interferir. É uma cidade, hoje ainda existe, sob outro nome, na Síria, pertinho da fronteira com a Turquia. Então, os babilônios estavam travando uma guerra contra a Síria em Carquemes, e Neco, faraó do Egito, resolveu se juntar à Assíria para combater a Babilônia. Foi aí que Josias resolveu interferir. Porque quis impedir Neco, faraó do Egito, de chegar até Carquemes. Neco, vindo lá do Egito, teria que passar por Israel, subindo até a Síria, onde estava então lá Carquemes, onde estava a concentração dessas grandes tropas, desses poderes opostos, Babilônia e a Síria. Então Neco quis se dirigir lá para cima, mas passaria pelas terras de Josias, Israel. E aí Josias passa não. 2 Crônicas, capítulo 35, versículos 20 a 27. Eu vou ler de uma vez só a história. Segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 20 em diante. Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele, porque Neco ia passando ali ao lado.
Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra, no caso, a Babilônia. E disse Deus que me apressasse. Olha só. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Nós olhamos assim, estamos lendo direito? Um rei pagão, palavras de um rei pagão ao grande Josias, grande servo de Deus. Impressionante isto. Porém, Josias não tornou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale do Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. A passagem continua. Não precisa ler, porque fala da atuação de Josias, que foi fantástica. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por estarmos baseados, lastreados, confiantes somente nas Tuas Escrituras. E às vezes elas contêm histórias meio estranhas para nós, parecem contra a lógica, parecem contra o ensino da própria Escritura em outras partes. Isso nos deixa às vezes um pouco em dificuldade de saber o que aprender dali, como aprender. Então, nos ajuda hoje a examinar essa história e tirar conclusões acertadas, não somente sobre a história em si, mas especialmente sobre a tua pessoa, Senhor, teu caráter, tua forma de tratar um filho, tua bondade, teus atributos tão fortemente assentados na tua palavra. Então nos ajuda a enxergar isto por trás de uma história aparentemente contraditória a essas coisas. As recompensas que tu dás aos teus fiéis, aqui parece praticamente tudo invertido. Nos ajuda nisto. E que esta palavra alcance corações de crentes para se aperfeiçoarem na vida cristã. E corações de não crentes que aprendam mais de ti e se entreguem ao Senhor Jesus Cristo e se tornem teus filhos. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, o primeiro personagem, Josias, um dos melhores reis de Judá, que fez uma reforma religiosa e espiritual profunda, purificou o templo e tudo mais, retomou a Páscoa, como eu disse, embora não tratamos. E Neco, um rei pagão do Egito, inimigo dele, inclusive, de Josias. Tanto que, não sei se vocês notaram, ele disse: eu não vou contra ti hoje. Quer dizer, hoje, nós não estamos brigando hoje, não. Que era fato. Neco não queria saber de Josias ali. Ele só queria passar pelas terras, pelo país de Josias, para ir lá para a Síria. Se encontrar com os assírios. Josias resolve impedir a campanha militar de Neco. Neco manda avisar:
claramente, de uma maneira para não deixar dúvidas, que Josias não se metesse, porque ele, Neco, estava entrando nessa campanha por ordem do próprio Deus. E com o detalhe, Deus havia mandado que ele fosse logo. Adverte a Josias, não vá se opor a Deus. Neco chega ao ponto de afirmar que Deus estava com ele, como vocês viram. Então, parece um homem de Deus falando a um pagão, e era exatamente o contrário. Precisamente o contrário. Josias insiste, entra na guerra disfarçado, que já é algo um tanto quanto estranho para um rei que tinha formas próprias de guerrear. Muitos nem entravam nas batalhas, ficavam de longe, outros entravam mais, todos protegidos. E era todo um protocolo para um rei se deslocar, especialmente durante uma guerra, durante uma batalha. Mas ele vai disfarçado e é ferido por uma flecha, retirado da batalha, levado para Jerusalém, onde ele morre aos 39 anos de idade. É enterrado sob grande pranto e lamentação, porque era um rei muito querido e havia feito muitas coisas boas a Israel, especialmente espirituais. Foi um homem fiel a Deus o tempo todo. Uma vida que poderíamos dizer exemplar. Então, à primeira vista, a história é esquisita, desanimadora, mais confunde do que esclarece. Mas eu quero colocar alguns pontos para nós tentarmos entender alguns pontos e crescer com isto. Primeiro, Deus se expressa não através de crentes somente, mas também através de não crentes. Claro que essa observação aqui não inclui a revelação infalível que são as Escrituras, a Bíblia, e nem se refere à compreensão das doutrinas bíblicas, das doutrinas de Deus, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o homem sem o Espírito Santo não tem discernimento espiritual. Então, não estou falando aqui do entendimento mais profundo das coisas de Deus. Eu me refiro à influência de Deus sobre os homens em geral, para fazerem algo que ele espera numa determinada situação, incluído algum comunicado, mesmo direto, de Deus a alguém que não seja um crente. Existe isso. É muito interessante o rei Nabucodonosor, o próprio, com o qual o Assírio estava guerreando. Daniel capítulo 4, versículo 3, olha o que Deus diz para todo o reino babilônico, a grande potência da época, através de Nabucodonosor. Obviamente, longe de Deus ainda, ou tudo indica, não tão obviamente que ele morreu longe de Deus. A grande probabilidade é que ele tenha morrido um crente, não sabemos, Nabucodonosor, mas há motivo para acharmos que ele pode ter se convertido. Mas aqui ainda cedo, aqui na história, na cronologia de Daniel, o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo.
Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. E ele começa a contar uma experiência fantástica. Pode ter havido conversão ali ou não se sabe exatamente. Seja como for, Deus fala coisas espetaculares sobre ele mesmo, Deus, através de Nabucodonosor, sem nenhuma segurança de que se tratava já de alguém convertido e muito menos maduro na fé. Deus falou através do incrédulo sumo sacerdote Caifás sobre a morte de Jesus, João 11, versículo 51, eu posso ler só. Ora, ele não disse, 49, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano advertiu-os, dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo. Mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Muitíssimo provavelmente um não crente, apenas sumo sacerdote, era a posição oficial dele na religião da época em Israel. Mas não alguém que tinha Deus no coração. Inclusive participou até do julgamento de Jesus Cristo. Deus usou Ciro para mandar os judeus de volta a Israel. Segundo Crônicas, capítulo 36, anos depois de Josias. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 22. Se quiser eu posso ler só também, porque eu não vou trabalhar em cima dessas passagens, estou apenas dando uma panorâmica aqui. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me carregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Um pagão dizendo isto, e Deus se revelando através dele. E para exemplo máximo, Deus não se revelou só através de homens, mas ele falou, ou usou para falar pode dizer alto, não tenha medo de errar não, porque acho que você vai acertar, um jumento, famosíssimo jumento de Balaão, que Deus fez com que ele falasse para repreender aquele homem esquisitíssimo chamado Balaão. Números 22 eu não vou ler. Jesus disse que se os discípulos calassem quando eles estavam gritando, quando ele entrou ali na sua entrada triunfal em Jerusalém, quando eles foram repreendidos pelos religiosos da época, Jesus disse, se eles pararem de falar, as pedras vão clamar. Vocês acham que Jesus estava usando uma mera metáfora? Não. Tudo indica que não. Pelo menos, deixa eu dizer de outra forma, não havia a menor necessidade de Jesus Cristo estar usando uma metáfora. Poderia até estar, mas poderia não estar, e provavelmente não estava, porque iria acontecer mesmo, se de repente aquele povo calasse, que não se admirassem as pessoas ao redor das pedras estarem clamando, porque Deus quis, e Deus poderia se revelar através de pedras também. Em suma, para se expressar, Deus pode se utilizar de qualquer coisa
que ele criou. Incluindo, obviamente, começando por um ser humano, que é a obra-prima da criação de Deus na Terra. Não há motivos para Deus ter cessado de agir assim. Todos os homens são servos dele. Tudo o que existe está debaixo do controle da autoridade total de Deus, mesmo que assim não pareça, muitas vezes. Parece que as coisas estão fora de controle, totalmente sem rumo, tudo invertido. Parece que há um caos reinante. Pode até haver um caos reinante, e há, mas um caos que está sob o controle, foi previsto, designado, planejado, decretado e está sob o controle de Deus. Isso é muito importante para sabermos a diferença. Ninguém pode resistir, conscientemente ou não, ao que Deus manda fazer. Nada impede que uma pessoa, crente, não crente, faça algo que Deus ordenou. Fale algo que Deus ordenou. Nada impede. Deus mandou, fala. Até um animal, como nós vimos. Agora, claro, nós não vamos pensar que todo mundo está falando o que Deus expressamente ordenou para ele falar naquele momento, nos mínimos detalhes. Não é isso que nós compreendemos, embora isso tudo seja muito misterioso, como se relaciona a absoluta soberania de Deus com a responsabilidade e a racionalidade humana. Tudo muito complexo. O homem, dá a entender que o homem diz o que quer. Ele faz o que quer. Se quiser jogar esse celular no chão, eu jogo. E dá esta ideia que o homem tem essa liberdade. E tem, mas numa esfera tal que está envolvido numa esfera maior em que Deus atua de uma maneira total. Então eu não vou aqui tentar explicar em detalhes até onde vai uma coisa e a outra, mesmo que eu não conseguiria, porque é tudo muito misterioso, mas seja como for, nós não vamos entender que cada pessoa está falando precisamente o que Deus mandou falar naquele ponto, como ele instruiu Ciro a fazer aquele decreto, a Nabucodonosor dizer aquilo, ou o sumo sacerdote a dizer aquela profecia naquele momento, não que todo mundo esteja falando desta forma. Mas o outro extremo é limitar a Deus, achando que os crentes são a única e exclusiva fonte de Deus se manifestar e se expressar neste mundo. As Escrituras são a palavra de Deus, inerrantes, infalível, e aqui está. A palavra inerrante, infalível, aqui está. Muito bem, mas ela não fala. Então, quem fala e a quem eu vou ouvir e prestar atenção e obedecer, vai ser alguém crente. Tem sentido. E especialmente alguém que visivelmente tem o dom do entendimento, o dom da palavra. Tem sentido. E a Bíblia manda prestar atenção aos seus pastores, aos seus líderes, e tudo certo. Mas não limite total e exclusivamente os seus ouvidos a apenas o que vai sair da boca de um crente. Especialmente um crente que seja pastor. Se não for assim, o ouvido está completamente surdo. Não quero nem ouvir o que você tem para dizer para mim. Você é crente? Sou. Quantos anos? 3, é pouco. 10, só 1. É pastor? Sou. Agora está liberado mesmo. Então, não faça isto. Não limite os canais que Deus pode se utilizar para falar com você ou tocar você, orientar você. Não limite.
Isso nos leva à segunda lição, que é consequência. Por sermos crentes, filhos de Deus, não podemos nos dar ao luxo de desprezar sugestões, conselhos e até repreensões de pessoas não crentes. Abraão, o grande Abraão, pai da fé, levou um carão, 2 grandes, Faraó, o faraó do Egito na época, e Abimeleque, 2 pagãos, pelo mesmo assunto, a questão da mulher dele, Abraão, muito bonita, e Abraão não tinha coragem de dizer que ela era mulher dele, com medo de matarem a ele, para ficar com a mulher dele, e dizia que ela era irmã. E ao fazer assim, era uma meia-verdade, porque ela era, de fato, ela era parente próximo, acho que até irmã mesmo de pai dele ou mãe, não me lembro, mas era uma meia-verdade. E Deus ameaçou tanto o faraó quanto Abimeleque, a história eu não vou ler, mas a repreensão que Abimeleque coloca sobre Abraão, depois de descoberto tudo, e um trabalho, digo, uma angústia que ele passou diante de Deus, que ameaçou matá-lo. Deus apareceu a Abimeleque em sonho, tudo pagão aí. Aí Abimeleque deu um carão grande, pesado, em cima de Abraão, o pai da fé. Abraão que não ousasse dizer, vou tapar os ouvidos. Você me ensinando coisas morais, falando de Deus para mim, que Deus lhe apareceu de noite, que Deus lhe disse isso, Deus lhe disse aquilo. Para mim, você vem dizer isso para mim, você sabe com quem está falando? Tudo bem, errei, fui medroso, meio covarde e tal, tudo bem, admito, sou falho, mas você vem me dar lição sobre Deus? E carão, negativo, não admito um negócio desse. Davi foi aconselhado por Abigail para não atacar o marido de Abigail na época, Nabal, um homem de Belial, um homem ruim, que morreu logo depois. Inclusive Davi casou com a viúva, mas quando falou ali, era uma mulher que estava ali, não consta da vida dela como crente, poderia até ser, mas seja como for, pelo marido, pelo menos, péssimo. O fato é que Davi já é um homem valente, não rei ainda, mas muito valente, violento, foi aconselhado por Abigail, faça isso não, porque Davi queria matar Nabal. Faça isso não por isso. Conselho bonito que Abigail deu. E Davi cedeu. E logo depois Deus matou Nabal direto, bufo, caiu morto. O sábio dá ouvidos a conselhos, diz a palavra de Deus. Anotei aqui Provérbios 12, Provérbios 15, Provérbios 24, depois eu vou colocar no site todas essas passagens, não precisa a gente ler. E vocês devem ser bem familiarizados com as passagens que a Bíblia fala para ouvir, dar ouvido a conselhos. Não está falando ali que é só conselho de crente, não. Sem dúvida, em primeiro lugar, mas não obrigatoriamente, nem limitando, como eu disse. O próprio fato do homem trazer a imagem e semelhança de Deus, mesmo de uma maneira distorcida por causa do pecado, mas isso significa que há homens que ainda têm uma certa sabedoria de Deus, sim, um resquíciozinho, um lampejozinho qualquer, mas está ali. E tem pessoas que falam de uma maneira muito bonita e até bem coerente com as coisas de Deus, um incrédulo, um filósofo desse aí, até ateu. Claro que de uma linha para outra dá uma escorregada e vai para longe, sem
totalmente fora, fugiu, mas foi longe da revelação bíblica de Deus, dos padrões de Deus. Mas se você para de ler antes o que ele escreveu ali e você dá uma limitadazinha ali, o que você vê é bonito e combina com a sabedoria de Deus. E isso, inclusive, é uma coisa que o diabo usa muito. Essa mistura entre coisas boas e coisas ruins ditas por pessoas não crentes, que não entendem as coisas de Deus. O conteúdo geral da filosofia, que a gente conhece como filosofia, é evidente errada e anti-Deus, claro, mas não significa que não tenhamos coisas isoladas, válidas, como eu coloquei. Então devemos ter humildade para ouvir bons conselhos ou até repreensões de não crentes. Se essas repreensões ou esses conselhos não se chocam com o princípio divino revelado nas Escrituras e têm bom senso, podem estar corretos e podem ser ouvidos. E aí está, que dá vontade de enveredar por esse caminho, mas não é meu rumo aqui, é a vantagem da reflexão, da pessoa parar para pensar, quando tem uma coisa na frente, uma decisão a tomar, uma questão difícil para resolver. Para, reflete, ouve de um, ouve de outro, dá um tempo para a mente, para o espírito, ora a Deus pedindo sabedoria, e provavelmente nessa soma de conselhos que a pessoa vai ouvir tudo, pode ser que tenha algum ou alguns que vieram de pessoas não crentes, mas devidamente esclarecidas e que falaram com bom senso. Pense, medite nisto, não assuma, não tenho nada para ouvir dele porque ele não é crente. Isso é diferente quando o assunto é ensino doutrinário, ensino teológico. Aí é diferente, eu estou falando de conselhos práticos. Estou falando de você considerar que ali pode estar uma palavra de Deus para mim, uma orientação divina para mim. O que Neco disse para Josias não tinha nada de teológico. Era prático. Deus falou comigo, claro, pode ser teológico porque envolveu Deus, tudo bem. Mas não era um ensino teológico ou coisa assim. Estava falando de um fato que aconteceu. Deus falou comigo, mandou eu ir lá para Carquemes e disse para você não se meter não. Pronto, foi só isso. Ele revelou uma história, o que aconteceu com ele, Neco. Então, vamos ouvir conselhos com humildade. Terceiro, mesmo assumindo que somos crentes fiéis a Deus, isso não nos assegura que sabemos melhor do que outros a vontade de Deus específica para determinado assunto. As doutrinas e profecias que Deus quis revelar já estão nas Escrituras. E é ali onde nós vamos encontrar, de fato, os planos, os projetos de Deus, as vontades dele com relação a muitas coisas. Estão ali, indiscutíveis, inegociáveis. Mas nós não encontramos o que Deus deseja para assuntos particulares. Josias conhecia a lei de Moisés, pelo menos ficou conhecendo um tanto quanto bem, depois que descobriram a lei no templo, que mandaram para ele, leram para ele, rasgou as vestes, vocês se lembram? Então ele passou a conhecer razoavelmente a lei de Moisés, que indicava a vontade de Deus para Israel, como é que Deus iria
agir com relação a Israel e tudo mais, tanto que ele disse, de acordo com o que eu acabei de ler aqui, nós estamos liquidados. Vão para a profetisa lá, perguntem a ela se Deus vai realmente cumprir, vai levar a efeito as ameaças que aqui tem, porque se isso aqui for, Deus levar isso aqui às últimas instâncias, nós estamos liquidados, porque nós estamos fazendo exatamente o que ele disse para não fazer e ameaçou se fizesse. Aí correram para a profetisa e ela disse, Deus vai fazer tudo de mesmo. Já comentamos isso. Vai fazer, ele vai cumprir tudo isto. Então, a vontade de Deus para Israel, naquilo que Deus quis revelar, estava aqui. Claro que não, nem tudo, né? Mas estava aqui. Mas na lei não havia cada detalhe das atividades políticas e militares de Israel. Em cada geração, em cada reino, digo cada reinado. Deus poderia ter se revelado a Josias diretamente ou através de profetas. Inclusive, ele fez isso com Uda, quando disse duas coisas para ele. Primeiro, Deus vai cumprir sim as ameaças que prometeu a Israel se desobedecesse. Israel foi muito ruim aos olhos de Deus, Deus vai cumprir. Mas tem um outro recado para Josias, vocês se lembram? Recado particular. Deus te ouviu e você não vai ver isso acontecer. Olha só. Então, não estava na lei, mas Deus utilizou-se de Uda ali para dizer para ele uma mensagem específica, tão confiável quanto as profecias que estavam lá na lei, porque vinha do mesmo Deus. E no caso, autenticada por uma profetisa de Deus, de fato, esta senhora chamada Uda. Por algum motivo que nós não conhecemos, Deus não o fez dessa vez. Não se revelou diretamente a Josias quanto a esse assunto, pelo menos até onde nós sabemos. E podemos concluir, eu acho que com certa segurança, de que Josias não estava sabendo, um homem fiel como ele era. Se ele tivesse ouvido um recado, não gosto da palavra recado, mas uma mensagem direta de Deus para ele, mesmo através de um profeta ou uma profetisa, Josias iria desobedecer de uma maneira tão flagrante, extremamente improvável. Deus escolheu se revelar logo ao inimigo de Josias, um rei pagão. Por quê? Não faço a menor ideia. Você faz? Quer me ajudar? Mas o fato é que Deus quis assim. E Deus não explica muitas coisas que ele faz, não. E nem precisa. E quando ele explica, é por pura misericórdia e consideração especial a nós, não tem nenhuma obrigação. Então é difícil avaliar exatamente o que se passou com Josias por ter agido daquela forma, considerando a vida fiel dele. É muito razoável assumir que ele não tinha revelação sobre o assunto. Sendo assim, parece que ele não pecou afrontosamente contra Deus ao ir para a batalha. Já que ele, como tudo indica, não tinha revelação de Deus quanto a esse assunto, não tinha instruções específicas para aquele assunto, que tornou-se muito importante. Então é provável que ele tenha cometido dois erros, ou de um, dois, ou dos dois, os dois mesmo, ou nenhum, sendo um terceiro. Eu estou tentando avaliar, eu não estou aqui determinando com precisão, mas, não sei, arrogância. Se Deus não revelou esse assunto para mim, que sou rei em Judá, fiel a Deus, quanto mais a um pagão idólatra desse. É evidente que ele está blefando. Ora, para um homem desse mentir, ele não sabe mais nem o que é mentira nem verdade. Pergunta a um político típico qualquer. Mistura tudo. Ou imprudência. Pode ser. Pelo visto, ele não consultou a Deus
diretamente ou por algum profeta. Parece que ele estava obcecado com a ideia de impedir Neco a prosseguir. E partiu para a luta. E se por acaso é fato que ele tinha uma certa ligação com Babilônia, pode ter sido um motivo puramente político. Porque Neco ia ajudar o inimigo da Babilônia. Mas, como eu disse, aí nós estamos pisando em terreno não muito seguro. Estamos tentando aí avaliar um pouco a situação. E até essas situações que nós não temos certeza do que aconteceu são muito boas para nós. Porque quantas vezes nós nos metemos em situações difíceis de avaliar, de se comportar, de julgar outros, tantas coisas, não são preto nem branco. Complicado isso. Então devemos ter muito cuidado com o procedimento em certas circunstâncias em que fugiu do padrão. Tem alguém ali me dizendo alguma coisa muito forte, mas muito interessante, que não vai contra a palavra de Deus em nada, e me deu um conselho, não é que teve uma revelação e tal, não, que até isso Neco disse que teve, pode ter tido mesmo, deve ter tido mesmo. Naquela época Deus se revelava mais do que hoje, de uma maneira sobrenatural, mas alguém lhe diz alguma coisa, e mexe com você, ora, mas como se eu não conhecesse aquela peça, e vem falar comigo, crente há não sei quantos anos, vem me dar lição aqui. Cuidado. Pode ter todo o sentido. Pode ter todo o sentido. E a imprudência também. Se alguém nos adverte com palavras que não comprometem os princípios divinos, tem bom senso, pode ser Deus querendo nos dizer algo. Precisamos, no mínimo, considerar, refletir, orar a Deus. Há pouco tempo, eu acho que eu contei aqui uma história, e agora eu relacionei comigo próprio, que foi um motorista do caminhonete que eu tinha na construtora. Não era nem um motorista, ele trabalhava lá no escritório da construtorazinha. Ele disse: doutor Mauro, dentro do carro, eu dirigindo ele do meu lado, hoje à noite eu sonhei que o senhor ia morrer hoje. Rapaz, tu não me dá nem 2 dias? E vocês pensam que ele parou aí? Não é a primeira vez que eu sonho esse tipo de coisa e nunca errei uma. Eu não sabia se parava o carro e mandava ele descer, se eu dava uns gritos nele, se eu demitia assim que chegasse lá no escritório. Não fiz nada disso. E, tudo bem, eu estou pronto para morrer, se Deus quiser me levar hoje, eu levo. Sou crente, falei para ele sabia. E passei o dia ali numa certa expectativa. Apavorado? Não. Joguei no lixo o que o homem disse completamente? Não. Fiquei ali. Não mudei meus compromissos, minhas coisas. Toquei. Achei que não ia ter muito valor, mas não me lembro, faz muito tempo, que eu desprezei de uma maneira plena. De vez em quando eu me lembrava de, eita, se esse homem de alguma maneira recebeu de Deus algum tipo de instrução para me dizer isso, eu não sei. Eu me lembro que foi assim que eu considerei curioso, ouvindo de alguém que não era crente, não tinha nada com crente. Ele, bom, sendo ou não, era um péssimo profeta, né? Que aqui estou eu. Graças a Deus,
porque nós podemos ter a confiança de que Deus nos protege, Deus nos orienta pelas Escrituras, por pessoas salvas, mas ao mesmo tempo guardemos uma margem meio misteriosa em que Deus pode querer falar conosco alguma coisa através de meios não normais. Talvez seja melhor dizer assim. Vou repetir na questão de estar em paz com Deus, orar a Deus, refletir, considerar, pensar, não ser arrogante, não querer ser o dono da verdade que você não é, e nem fechar as possibilidades para Deus, ou seja, deixa aberto algum tipo de possibilidade. Quarto, o fato de sermos crentes fiéis não nos livra de sofrer as consequências quando insistimos em ir contra a vontade de Deus. De fato, fazia parte do plano de Deus que Neco fosse ajudar a Síria contra os babilônios. Jesus tentou interferir e encontrou a morte. Não sabemos até que ponto Josias poderia ter checado a veracidade do que Neco falara. Seja como for, nada vai anular o fato de que Josias, sim, tentou interferir nos planos de Deus. Com boa intenção, 99% de probabilidade, com boa intenção, não sabemos. Vamos deixar 1% aí para tal da política lá com Babilônia, não sei. Ninguém pode se intrometer no que Deus resolveu fazer. Jó, capítulo 9, versículo 12, diz assim, Jó, capítulo 9, versículo 12, eis que arrebata a presa, falando de Deus, quem o pode impedir? Não impede. Isaías 14 e 27, são passagens apenas para confirmar. Diz assim, porque o Senhor dos Exércitos, estou em Isaías 14, 27, basta ouvir, porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Ninguém. Pode ser incrédulo, crédulo, descrente, crente, novo, velho, antigo, maduro, imaturo, não vai conseguir alterar. Então, se nós tivermos acho que eu posso dizer, a infelicidade de ficarmos na frente de Deus como um obstáculo ao que Ele quer fazer, nós com certeza vamos sofrer as consequências. Talvez você pense, pelo jeito mesmo, Josias, má vontade ou não, politicamente ou não, ingenuamente ou não, seja de que jeito for, mas Josias ficou bem na frente do que Deus queria mesmo para Neco. De fato ficou. E morreu. Aí isso pode suscitar um pensamento em você, coitado de Josias. Será que valeu a pena ter sido tão fiel? Lutou tanto, andou tanto para cima e para baixo, derrubando o templo, derrubando poste ídolo, reformando o templo, matando o falso profeta, nós vimos. Valeu a pena?
Agora tudo bem, Josias está lá no céu. E eu? Vale a pena eu dar duro para ser fiel, trabalhar a vida toda para Deus, e por causa de um único gesto, ou de arrogância, ou de imprudência, ou o que for, como eu disse, nós não vamos conseguir enquadrar exatamente o que ocorreu com Josias, a explicação, mas seja o que for, o levou a um final trágico. Levou. Isso é inegável. Quer dizer que décadas de serviço a Deus, um erro que ele tenha cometido, anulou tudo. Eu acho que vou ter que repensar a minha decisão de servir a Deus de qualquer forma, com as dificuldades que eu vou enfrentar. E eu vou responder com a quinta lição. Depois tem mais um e eu encerro. Sim, vale a pena ser fiel, qualquer que seja o nosso futuro aqui, qualquer que seja o final da sua vida, do seu serviço a Deus. Pelo menos por 2 motivos. A obra que você construiu aqui fica, mesmo depois de você partir. A obra de Josias estava feita e registrada claramente, generosamente registrada nas páginas da Bíblia Sagrada. Estamos aqui 2.600 anos depois, pregando sobre a vida de Josias. A fidelidade desse homem, tudo. Não valeu a pena? É claro que valeu. E se não tivesse sido registrado numa língua qualquer, que é a grande maioria do caso de milhares e milhões de crentes fiéis, dá no mesmo, porque está registrado no céu e no coração de Deus. Vale, sim, ser fiel a Deus. Desempenhar um ministério que vem o outro e continua, e o outro vem e continua, e é uma sequência bendita, que tem como objetivo, centro, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena, sim. No Senhor, nosso trabalho não é vão, não tem perigo. Levantei essa hipótese apenas já para poder responder isto. O povo lamentou muito a morte de Josias. Por quê? Pela vida dele. Não foi por causa da morte dele. Ou dizendo de outra forma, da maneira como ele morreu. E, claro, por causa da morte, porque ia deixar saudade. Por que deixar saudade? Por causa da vida dele. Claro. Então, o motivo do lamento foi o que ele fez. Que sentiram saudades. Eita, alguém assim vai demorar a ter. E nem teve mais, ele foi o último de Judá, logo depois Nabucodonosor veio e levou tudo. Então será bom, meu irmão, minha irmã, você deixar um rastro de vida tal que as pessoas lamentem a sua partida com saudade, independente do motivo pelo qual você foi levado, até por um final trágico, inexplicado, aparentando até uma possível disciplina da parte de Deus. Não importa. Você serviu, você fez o que era benéfico para o seu Deus, para o nosso Deus. Deixe esse rastro de vida. E segundo, vale a pena sim servir a Deus aqui, independente do final do nosso ministério, porque o nosso tesouro está guardado. Seja lá o que explique a atitude de Josias, nada anulou o que ele fez, isso eu já comentei, mas agora eu quero complementar. E o que ele fez, que não foi esquecido, está no céu, aguardando a chegada dele. Jesus em Mateus 6,20, eu não vou ler. Não acumuleis tesouro na terra, não, que tem ladrão, tem ferrugem. Não. Mas no céu,
guardem tesouro no céu, ajuntem para o céu. Finalmente, última lição. Deus é tão maravilhoso que até na tragédia, ou até numa possível disciplina, se foi o caso com Jesus, que eu não estou afirmando, que foi uma tragédia, foi, mas quanto para disciplinar, fica a dúvida. Seja como for, isso não interfere no fato de que Deus é maravilhoso até na tragédia e até na disciplina. Josias morreu sem passar pelo profundo desgosto de ver o seu reino sendo destruído aos poucos pela Babilônia. Iniciando em 605 até culminar com a destruição total em 587, 8 anos depois. E a profetisa Hulda tinha mandado dizer para ele que ele iria morrer em paz, como prêmio da fidelidade dele. Ah, mas ele morreu durante uma guerra. Israel não estava em guerra. Israel estava em paz. Ele inventou, ele criou essa ação militar específica de impedir a passagem de Neco, do faraó do Egito. E o faraó dizendo, não venha, não quero, não tenho nada contigo, não quero te fazer mal hoje. Não quero lutar hoje. Mas hoje não é dia, deixa, fique quieto. Você não teme a Deus? Pô, foi o teu Deus, rapaz, que mandou me dizer para você não ir, ele me disse. É impressionante. E Josias aparentemente não acreditou, não aceitou por motivos que nós já tentamos estabelecer aqui. Seja como for, ele morreu com o país em paz, como foi prometido. O fato de ter sido numa aventura militar desastrada não elimina o fato de que Hulda tinha dito que Deus mandou dizer e cumpriu, óbvio, que ele não ia ver nada, ninguém tinha tocado em Israel ainda. Em Judá, especialmente. Como eu disse, Israel, o rei do norte, estava meio num vácuo ali de poder. Mas, quando Josias morreu, ninguém havia tocado sobre Judá. Exatamente como Deus prometeu. Ele não passou por essa agonia de ver o seu povo sendo destruído. Destruído, ou muito, não é destruído, mas muito danificado. E o reino destruído e o povo levado cativo para a Babilônia, depois de muitos terem realmente morrido. Nenhum de nós deseja cometer o erro de Josias nos planos de Deus, mas se acontecer, e você for apanhado por alguma consequência, consciente ou inconsciente, e se vê no meio dos caminhos de Deus, e Deus até mandando dizer, saia do meio, não saio. Não que Josias tenha essa consciência, como já comentei, mas Deus mandou dizer, por um meio não muito confiável, mas mandou, e só tinha um jeito de descobrir. E Josias pagou o preço para descobrir, e viu que Neco estava falando a verdade. Pagão, mas recebeu a revelação de Deus, porque Deus quis fazer. Esse é o nosso Deus, que não se dobra a você, não, nem a mim, nem a ninguém. É o Deus que faz o que Ele quer, obviamente dentro de uma coerência com os próprios princípios e atributos dEle. Mas aprenda que esse Deus é um Deus de surpresas, nessas coisas mais particularizadas. Não de surpresa. Ora, Jesus não vai voltar, não. Não, esse tipo de surpresa, absolutamente com certeza, Deus não vai, isso não vai acontecer absolutamente, porque Deus prometeu lá. Esse tipo de surpresa, não vai ter novo céu, nova terra, não vai ter nova Jerusalém. Deus faz o que quer. Não, Ele é fiel à própria palavra dEle. Mas, a parte disso, tem um mundo de coisas acontecendo ao nosso redor e circunstâncias que nos envolvem,
Porque você não entende, não, e nem eu, e não sabemos bem exatamente como fazer, não. E podemos sim entrar bem no meio da vontade de Deus, querendo quer dizer, querendo ou não, mas impedindo, ou tentando impedir a vontade de Deus. Pode acontecer com você, comigo. Admitamos, meus irmãos, além de sermos falhos e tudo mais, não somos oniscientes. Se a consequência disso for um acidente, uma paralisia, uma doença mortal, um infarto fulminante, Deus não deixou de ser extremamente maravilhoso conosco. Esse é o gostoso da pregação. Tudo contribui para o nosso bem. Que nós, aqueles que fazem a vontade de Deus, que amam a Deus, tudo. Nós tentamos explicar mais ou menos a mecânica do que aconteceu com Josias, sabendo que somos limitados por falta de revelação aqui. Tentamos tirar algumas lições daqui, mas o que importa é que o que aconteceu com Josias foi o melhor que tinha para acontecer. Ele não esteve abandonado ali por Deus em hipótese alguma, mesmo que tenha sido disciplinado, mesmo que tenha. Por acaso um pai que está disciplinando o filho abandonou o filho? Não é o contrário. A Bíblia não diz que é o contrário. O pai que não castiga, que não disciplina o filho, não ama o filho, está considerando o filho como se fosse um bastardo. É uma tremenda desconsideração com o filho não discipliná-lo. Por que com Deus seria diferente? Quando Deus disciplina, é o melhor que Ele tem para aquele filho ou filha. E o amor de Deus está ali sendo comprovado através da disciplina, seja qual for o tamanho com que ela venha. E o castigo foi máximo. Vou tirar a palavra castigo. A disciplina foi máxima. Máximo no sentido de alguém que tem a vida. O máximo é perder a vida, nesse sentido. Então foi máximo. Deus tirou a vida. Como Neco, como Josias. Melhor estar com Cristo. Incomparavelmente melhor. Partir e estar com Cristo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então Josias fez... Pronto. Coitado de Josias, não sei não. Já é outro rumo que poderia tomar. Agora, eu sei que ninguém vai querer, não tem nenhum de nós aqui, eu creio, que escolheria dizer, não, eu quero encerrar minha vida. Você prefere encerrar sua vida nessa semana logo e estar logo no céu, através de uma disciplina violenta e evidente de Deus, ou passar mais uns anos nesse mundo ruim aqui e morrer de uma maneira mais serena, mais tranquila, mais em comunhão com Deus, ou coisa assim? Não, eu quero ir logo. Não, ninguém vai querer morrer por uma disciplina ou ser afetado por uma disciplina. Eu sei disso, nem Josias, certamente. Mas que for melhor para ele, foi. E qualquer que venha a disciplina para você, nunca esqueça que Deus é benigno. E estaremos no céu, é o nosso último ponto que podemos ter em termos aqui de encerrar a experiência nesta terra, é ir para o céu. E ir para o céu é espetacular. E não ir para o céu e ficar numa situação terrível aqui, sem poder nem andar, pode ser o que Deus tem de melhor para você também. É duro aceitar isso, entender isto. Como é que isso pode ser o melhor para ele? Como é que isso pode ser o melhor para Josias? Encerrar a biografia belíssima dele dessa forma. Pois é, para Josias foi. Você, por acaso, conhece o coração de Josias?
Por mais que fiel que ele tenha sido, você conhece os pontos que ele irritava Deus, os pontos em que ele demorou a ceder para o que Deus queria consertar na vida dele. Você sabe? Ah, você não sabe? Ah, ele sabe. Então, pouca calada quando Deus age, em qualquer situação, especialmente na vida de um crente, especialmente mais ainda na vida de um crente fiel. Deus sabe exatamente o que está fazendo e é o melhor para ele, para este filho. Que Deus nos abençoe. Siga por um caminho de fidelidade, independente do que vai acontecer com você, como será o final do seu serviço, da sua vida, da sua saúde, da sua existência aqui nessa terra. E nunca pisque, pensando que Deus deixou de ser bondoso com você. Mas ele foi muito forte, Ele foi exigente comigo, pode ter sido. Mas a mão dele pesou demais. Pesou, pois é. Eu não estou aguentando, mas vai aguentar porque ele promete na palavra dele. Pode usar o argumento que você queira. No fim você vai dizer assim, e é para dizer, e se não disser, é uma pena, porque estará fora dos caminhos dele. No fim vai dizer, Deus é bom comigo. Deus é fiel. Eu tenho sofrido muito, faz 20 anos que eu estou sofrendo, em cima de uma cama aqui, terrivelmente sofrido, perdi pessoas queridas, tal. Mas Deus é bom, Deus é fiel. Não é dizendo feito papagaio não, viu? Assim não vale. Mas se é um crente fiel, o Espírito Santo vai colocar na mente e na língua, se ele puder falar, porque esse derrame foi muito forte, nem fala mais. Mas dentro do coração está lá, é a lágrima descendo aqui, se ele estiver consciente. Deus é fiel e é bom comigo. Não explico cada detalhe, mas ele é. Acha pouco ter me livrado do inferno, à custa do sangue do filho dele? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pela vida de Josias, esse irmão de fé, que vamos ter o prazer de conhecer no céu. Obrigado pela vida dele, incluindo o final, porque nós não estaremos aqui querendo entender um pouco disto e aprender disto, sempre te louvando, sempre. E obrigado pelo trabalho daquele teu servo, que muito te honrou, Senhor. E queiras tu que Neco tenha sido salvo. Eu não sei nada da vida daquele homem, em ver o que aconteceu com o que Deus mandou dizer para o servo Josias, e aconteceu de fato, que ele tenha aprendido alguma lição. Eu não sei. Mas que pessoas hoje aprendam lições conosco, mesmo com nossas disciplinas, pensando, a fulana ali, que é crente, parece que tem um Deus que se incomoda com ela, que não gostou do que ela fez não, e ela está aí sofrendo. Eu não sei. Tantos são os caminhos, tantas são as circunstâncias, dá-nos sabedoria, dá-nos prudência, mas nunca nos permita que diminua um pouquinho a nossa paixão pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso grande amor a Ti, a nossa total dependência gostosa ao Teu Espírito Santo. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.